E aí, Mioca, eu queria começar contigo. Qual a tua análise desse jogo? Um empate fora de casa, o Fortaleza com um time alternativo, tendo jogo decisivo no meio de semana. Pelo menos no papel, no resultado em si, tudo ok, né? Tudo nos conformes. Pois é, boa noite, Cláudio, Luca, pessoal que está acompanhando, né? Chegando aí logo, já deixa like, viu, galera? Sei que você está acompanhando aí, final de domingo. Assim, talvez a turma que esteja acompanhando, né, deu uma largada e tal, ou se a pessoa esteja acompanhando depois, todos vocês que em algum momento chegou nessa live aqui, a gente pede o like, certo? Então aproveitar logo para fazer o meu like aí, que a gente vai pedir muito durante a live, mas a gente agradece muito a nossa audiência aí, que sempre colabora bastante. Cláudio, eu estava dizendo, né, que pô, a sequência de jogos são 9 jogos comentados aí em 7 dias, e eu hoje, assim, cara, eu já tô meio saturado, assim, sabe, de jogo, sabe? Então, assim, tipo, pelo amor de Deus, tal. E aí agora vai ter uma trégua, né? Segunda, terça, para mim, não vai ter nenhum jogo. Quarta-feira vai ter jogo, né? O jogo do Fortaleza contra o Palmeiras. Mas, pô, se para mim, eu não tô jogando, né? Eu já acho um pouco cansativo, imagina, né, para os times que estão jogando. Eu cheguei a falar isso aqui das outras vezes. A gente tem 13 equipes hoje na Série A. O Sport também está inserido, né? A única equipe da Série B que está com esse calendário muito cheio. E isso cobra um preço, né? Muitas vezes a gente vê um futebol mais abaixo. O próprio jogo contra o São Paulo foi um nível técnico mais abaixo, mas teve oportunidades. E na partida de hoje, assim, eu temia pelo Fortaleza, assim, sabe? O Fortaleza vive o melhor momento que o Grêmio vivia. O Grêmio tinha sido recém-goleado, não está jogando tão bem assim, verdade. Mas o Fortaleza tinha, obviamente, escolhas a fazer, até porque o Grêmio, por exemplo, que jogou, o Fortaleza estava jogando na quinta-feira na Arena Castelão, aqui, e o Grêmio já estava em casa, descansado, né? A sexta-feira do Grêmio já foi com treinamento, o sábado também. O Fortaleza não, o Fortaleza chegou na sexta-feira, e aquela questão que eu tenho falado muito, né? Isso pesa muito. Os últimos dois adversários e o próximo adversário, que é o Palmeiras, todos vão enfrentar o Fortaleza com um dia mais de descanso. E por isso que eu temia por esse jogo. Por conta disso, por conta do cansaço, e também pelo fato de ter, historicamente, o Fortaleza dificuldades. Né? O Fortaleza já bateu na trave algumas vezes de vencer o Grêmio lá em Porto Alegre. E a partida, para mim, se desenhou muito da maneira como eu imaginava. O Vojvoda fez algumas alterações, não pôde contar com o Brits, colocou o Sebadios ali na defesa, fez ali o Dudu jogando de lateral direito, né? Voltou o Bruno Pacheco na esquerda. Meio de campo ele voltou, ter os três volantes, tendo o Hércules mais adiantado, né? Sacha juntamente com o Alexandre. Acho até, e aí fazendo uma primeira crítica ao Vojvoda, ele poderia ter segurado o Caio Alexandre. Eu senti que o Caio já vinha de um desgaste, mesmo que talvez ali as medições que o Fortaleza indique que ele não está com risco de lesão, mas eu acho que seria bom, sabe assim, dar uma aliviada no Caio para esse jogo. E do meio para frente, né, era basicamente o que ele tinha o que fazer, né? Assim, ele não tinha opção de velocidade a não ser o Romarinho. Então o Romarinho foi titular. Lucero tinha que ganhar uma oportunidade para jogar, até porque já tinha voltado no jogo passado e não conseguiu jogar. O Lucero foi escolhido. Então, no time que acabou entrando em campo, o Fortaleza, nesse primeiro tempo, teve muitas dificuldades. Eu achei dois motivos principais que eu senti que o Fortaleza teve uma dificuldade. A primeira é que a marcação-pressão do Grêmio era muito bem feita. Então, quando o Fortaleza saía com a bola, né, teve muitas dificuldades e correu riscos ali, muito no limite, de uma bola atrasada para a defesa ou uma bola atrasada para o próprio João Ricardo, que também foi uma das novidades, e ali o Fortaleza tinha que fazer a bola mais longa. Então teve uns momentos de perigo. E ao mesmo tempo também, quando o Fortaleza tinha essa bola indo para o ataque, essa jogada, o terço final era muito mal trabalhada, né? A jogada acabava não construindo. O Caleb até, o lado direito do Fortaleza até atacou melhor. O Dudu com o Caleb construiu um pouco mais. Teve algumas bolas alçadas, o Lucero cabeceou, mas de fato não teve uma chance assim tão contundente. O Fortaleza não conseguiu fazer o goleiro do Grêmio, né? Agora eu até esqueci o nome do rapaz, agora Bruno, acho que é Bruno. Acho que é Bruno, não é Breno. Não estou lembrado do nome do jogador. Mas, em todo caso... Gabriel, não? Gabriel Grando, né? Gabriel. O Gabriel, por exemplo, foi mero espectador, né? Ali teve alguns sustos, mas na prática não chegou a trabalhar em si. E aí, obviamente, o Grêmio, né, por outro lado, ele chegava com muito perigo. Logo no começo da partida, o Grêmio fez uma ótima jogada tabelada, em que o João Ricardo teve que aparecer a primeira vez e ficou insistindo. Então, era um jogo difícil para o Fortaleza. O Grêmio, que tinha, né, como eu falei, teve um dia a mais para se preparar para esse jogo. Ele teve ainda, né, ele poupou jogadores contra o Palmeiras e voltava, por exemplo, o Soares, né, o PP estava retornando depois de um tempo lesionado.
Então, o Grêmio, ele pressionou muito o Fortaleza. Então, foi um jogo difícil. Então, naquele cenário, eu falei, cara, para o Fortaleza, nesse contexto, vai ser difícil. Talvez possa ser parecido com foi a partida contra o São Lourenço, que o Fortaleza também teve muita dificuldade, era o São Lourenço direto, em cima, apesar de que não sofreu tantas finalizações como no jogo de hoje contra o Grêmio, e depois, no final, conseguiu fazer os gols. Então, eu até imaginava que pudesse ser esse cenário na volta do intervalo. Alguns jogadores estavam bem abaixo, mas a gente vai deixar isso mais para as análises individuais. Mas, na soma geral, o segundo tempo ele ficou um jogo muito mais de lá e cá, que aí foi quando o Fortaleza melhorou. Acho que o Fortaleza, o Vojvoda, ajustou mais o time, algumas coisas objetivas que o Fortaleza precisava ser. E aí, por exemplo, né, muitas jogadas pelo lado esquerdo com o Romarinho começaram a surgir, algo que o Fortaleza, como não tinha peça de substituição, ele tinha essa possibilidade de fazer com o Romarinho a jogada mais aguda, e foi assim que conseguiu fazer no começo do segundo tempo. Da metade em diante, quando o Fortaleza, né, o Vojvoda começou a trocar as peças, o Fortaleza também teve chance. O Pikachu, por exemplo, teve uma oportunidade, teve outras, mas o jogo ele ficava meio... ficou muito parecido com os jogos do São Paulo e do Corinthians. Há um determinado momento das últimas duas partidas, e essa somando o terceiro empate seguido, em que o jogo ficava muito incerto do que é que ia acontecer nos minutos finais. Contra o Corinthians, o Fortaleza chegou a fazer o gol. E aí, na falha individual, acabou tomando o gol do empate. Contra o São Paulo teve chance, mas o Fortaleza foi mais contundente e poderia ter feito gol. E contra o Grêmio foi muito parecido. O Grêmio dava um ataque do lado, o Fortaleza dava ataque do outro. Então, teve algumas oportunidades e deu para ver de maneira muito nítida, mas bem nítida mesmo, o quanto o Fortaleza sentiu fisicamente o final do jogo. Assim, era muito jogador extenuado. O Caleb estava cansado, o Romarinho estava cansado. Então, é nesse momento que era o que eu alertava bem antes. Eu falava isso em abril. Quando começar o mês de maio, vai ser puxado para o Fortaleza. Então, por mais que tenha jogadores que não joguem com frequência, Dudu, o Lucero, que estava aí mais de 20 dias sem jogar, Romarinho, que também não tem muita sequência, mesmo esses jogadores não jogando tanto, mas por mais que você consiga girar o seu elenco, viagem cansa. Basicamente, eles tiveram um leve treino, entendeu? Não deu para ter um treino com muita intensidade. O Tite está jogando direto. Então, deu para ver no final do jogo o time cansado. E aí eu acho que entrou o mérito principal desse empate. Eu acho que é muito importante para o Fortaleza, e claro, isso pode cobrar um preço, né, com desgastes e lesão. A entrega do time até o último minuto foi assim de aplaudir, cara, assim, porque o Fortaleza estava muito extenuado e estava lá tentando e não abdicava de atacar. Porque muitas equipes, Cláudio, muitas vezes, quando sente que está pesando o jogo e sabe que o adversário está em cima, você recua todo. O Fortaleza não. O Fortaleza manteve a marcação com possibilidade de contra-ataque, fazendo contra-ataque e com chance também de fazer o seu gol. Então é muito importante o Fortaleza. Claro, eu até cheguei a citar, esse momento dessa semana especificamente era a semana mais complicada e que se tornou mais complicada ainda, porque eu tinha falado, o jogo Corinthians, São Paulo e Grêmio vai ser em 7 dias, São Paulo, Fortaleza, Porto Alegre. E ainda para completar, você ainda vai ter o Palmeiras na quarta-feira. Então, assim, é a semana mais complicada, esses 10 dias mais complicados para o Fortaleza. E aí o Fortaleza até agora saiu com esses 3 empates, poderia ter sido melhor, é verdade. Acho que principalmente o jogo contra o Corinthians, em que ele vencia e deixou escapar a vitória. Mas na partida de hoje, eu acho que o ponto ele foi lutado, ele foi buscado. E quase, né, claro, correu riscos de perder, porque o João Ricardo teve que fazer muitas defesas, mas na soma geral, eu digo que o Fortaleza fez um desempenho daquilo que no ano passado era um problema, minutos finais, tomava um gol. Hoje não, hoje o Fortaleza é uma equipe madura, claro, sente o desgaste, e eu acho que a grande preocupação é o jogo da quarta para o Fortaleza. Eu tenho muito receio, assim, sabe, desse desgaste e do nível do adversário que você vai enfrentar contra o Palmeiras. Então, eu acho que, para mim, essa é a soma geral do que foi a partida e, obviamente, do que ainda pode vir na próxima quarta-feira, o poderoso Palmeiras. Mas, Minhoca, voltando aqui para... você falou da sequência de jogos, né? O Palmeiras, o Fortaleza é o Palmeiras agora, o América Mineiro, depois São Lourenço e Vasco. É essa sequência desses 10 dias aí que tu cita, desse maior preocupação da questão física para Fortaleza? Eu acho sim, né? Como eu estava dizendo, são 3 equipes na Série A que vão estar com esse calendário apertado, só que o Fortaleza, hoje, ele completou a 26ª partida seguida dele, entendeu? E eu entendo o Remo Carvalho, até que está participando aqui, obrigado para ele, né?
Assim, não dá para comemorar perder posições. Eu até entendo, Remo, assim, que o começo do campeonato, o fato de você ter entrado no G4 e você lembrar o 2021 e você sempre querer, não, a gente quer essa campanha, eu entendo perfeitamente. Mas eu acho que o começo do campeonato é some pontos. Some pontos o máximo que você puder, sabe? Série A, principalmente essa Série A, que você tem muitas equipes, né, com investimento, SAFs, mas tem equipes que estão ali tendo certa dificuldade, mas o cara fica muito naquele nervosismo, Cláudio. Tipo assim, poxa, eu era quarto lugar, aí eu empatei, aí o time tal ganhou, passou de mim. E tá tudo muito colado. O começo de campeonato é isso, uma vitória, uma sequência de vitórias te faz subir lá para cima, né? Uma derrota e tal. Então, assim, todo mundo vai ter dificuldade agora. O Fortaleza vai ter dificuldade agora. Quando eu fiz a projeção do Fortaleza para o começo do campeonato, eu fiz uma projeção até mais baixa, sabe? E eu acho que o Fortaleza, ele tá até com 3 pontos a mais do que eu tinha projetado. Porque eu tinha falado, cara, o meu receio do Fortaleza, com esse começo de tabela pesado, com Copa do Brasil, com Sul-Americana, é o Fortaleza tá na zona do rebaixamento. Mas o Fortaleza, para mim, tá pontuando bem, claro. Tá deixando escapar um ponto aqui, um ponto acolá, mas é importante somar ponto. Assim, o jogo do Grêmio, todo mundo assinaria um empate antes, entendeu? Enfim, é basicamente isso. Voltando para aquela parte da sequência, ainda tem um contexto, né? Obviamente que outros times também têm a mesma sequência de jogos do Fortaleza, mas eu acho que perder uma posição aqui e recuperar mais na frente não muda tanto na projeção de pontuação, né? Fica na margem de erro ali, né? O campeonato ele não acaba na sexta rodada, é só ter calma, entendeu? Por isso que assim, o Fortaleza poderia ter somado mais pontos, verdade. Mas para mim o principal do ano passado, o Fortaleza esteve na lanterna 14 rodadas, 20 rodadas na zona de rebaixamento, se eu não me engano, e terminou na 8ª colocação. Foi a melhor colocação do Fortaleza no campeonato, foi a 8ª colocação na última rodada. E é a rodada que vai contar, meu amigo. É a 38ª rodada, entendeu? Você pode ficar, o Botafogo, por exemplo, né? 100% de aproveitamento e perde para o Goiás, entendeu? Então, assim, não é algo tão simples, não é de uma maneira tão tranquila assim você analisar. Eu não gosto de analisar a posição nesse momento. Eu sempre acho que assim você precisa abrir uma margem para a zona do rebaixamento, o primeiro objetivo, né, que é a permanência, e depois você vai aumentando pontos. Então, quando você olha o cenário do Fortaleza do ano passado, claro que foi o pior cenário possível, né? O time largou muito mal e também não pode se basear pelo pior cenário que foi no caso do ano passado, mas você precisa, obviamente, somar pontos. Então, é por isso que, às vezes, essa mensagem que o Remo colocou, eu entendo do lado como campeonato, mas eu acho que o ponto, esse tem que ser comemorado. Os pontos que tem que ser lamentados são os pontos que eles perderam contra o Corinthians. O jogo estava na mão do Fortaleza e o Fortaleza tomou um gol numa falha individual. O jogo contra o São Paulo foi um jogo muito parecido. Para mim, foi um jogo para empate. Hoje foi um jogo, se você olha os melhores momentos, o Grêmio foi mais contundente. Se por acaso o Grêmio fosse o Fortaleza e o Fortaleza fosse o Grêmio, a gente estaria falando. O Fortaleza deixou escapar 2 pontos dentro de casa. O Grêmio hoje, ele deixou escapar 2 pontos dentro de casa porque teve do outro lado um goleiro muito inspirado, que no caso foi o João Ricardo. Então hoje, esse ponto tem que ser muito valorizado. O Grêmio foi melhor do que o Fortaleza. E tudo bem, entendeu? O Grêmio hoje é melhor do que o Fortaleza. Hoje, jogando futebol, na soma dos últimos jogos é melhor? Não. Fortaleza é melhor. Mas na partida de hoje, o Grêmio foi melhor. Então tem que se valorizar também esse tipo de ponto. E eu entendo que muitos empates também não te fazem andar muito. Eu não gosto quando uma equipe empata muito. Que é, no caso do Fortaleza, o 4º empate até agora na Série A. É melhor, muitas vezes, você perder um jogo, perder 2 jogos e ganhar um, do que você empatar 3 jogos. Eu prefiro que seja dessa maneira. Mas não dá para você achar que na partida de hoje, assim, não é talvez a palavra que ele colocou, né, comemorar o ponto e tal, mas comemorar o empate e tal, mas assim, esse jogo especificamente eu acho que ele não é o problema. Os outros 2 jogos eu acho que dá para entrar. Você jogava em casa contra o São Paulo, você não venceu, você venceu o jogo contra o Corinthians fora de casa, você acabou cedendo um empate. Então é isso. Luca, vamos ver se agora vai. Cara, eu já tentei de tudo aqui. Eu tá indo, não pode ir falando. Vai aproveitando tá indo, aí. Não vamos comemorar, não. Vai ser sem comemorar. Cara, eu acho que qualquer ponto no Rio Grande do Sul vale a pena, cara. Eu concordo. Eu acho 2 coisas. Eu acho que é um jogo que uma análise ali, ela tem que ser um pouco mais completa e complexa, né? Eu realmente achei que o Grêmio
ele teve mais chances, ele teve ali mais oportunidades, mas eu acho que também o Grêmio teve mais chances e mais oportunidades, que ele chutou mais, né? E quando mas Lucas, futebol é chute a gol, mas o Grêmio não chutava na cara do goleiro. Ele não era, tudo bem, foram bons chutes, mas não eram jogadas criadas, trabalhadas. Era o Grêmio, ele abriu um espaço, ele estava batendo pro gol. E o Grêmio tem bons chutadores, o Soares, o Vina, ele estava chutando, ele não estava trabalhando. Tanto que, na minha opinião, a melhor chance do Grêmio no jogo inteiro foi um bate-rebate dentro da grande área. Enquanto o Fortaleza, eu acho que ele jogou de igual para igual, eu acho que o empate até é um pouco justo nesse sentido. O Fortaleza teve menos chances, mas todas as chances do Fortaleza foram chances de jogadas trabalhadas e criadas. Eu acho que é justamente onde isso se equivale o jogo. Eu acho que tanto o Grêmio escapou de perder e o Fortaleza também. Se fosse 1-0 para cada lado, hoje, Fortaleza, tudo bem, o Grêmio chutou, mas o Fortaleza chegou lá, fez, jogou bem, teve outras chances. A melhor chance do jogo foi a Pikachu Lucero. Foi a melhor chance do jogo no segundo tempo. O Fortaleza, ele realmente foi no primeiro tempo muito parecido com o que ele fez com o Corinthians, que ele fez com o São Paulo, de segurar, de estar ali atrás, de sofrer um pouquinho. E o Grêmio chutou a gol, tudo bem, uma bola do Soares de longe, né? Onde ele chuta, é o Soares, né, ele chuta muito bem. Teve a chance do Vina, ali sim uma jogada muito bonita, muito bem trabalhada logo no início da partida, e foi também a única jogada trabalhada. E se eu não me engano, teve um chute ali que o João Ricardo acabou rebatendo, né? Acabou rebatendo no primeiro tempo. Pronto, foi o que o Grêmio fez. O Fortaleza nem isso fez. Teve um primeiro tempo ali de segurar, de saber sofrer, mas também não sofreu. Não sofreu, o Grêmio não chegou, não teve bola na trave, jogada em cima da linha, jogador perdendo bola cara a cara, não foi isso. Né? O Grêmio teve ali, tentou, fez uma blitz em cima do Fortaleza, o Fortaleza passou pouquíssimo, e eu acho que justamente duas coisas fizeram o Fortaleza mudar dentro do segundo tempo, 2 ajustes de jogadores que jogaram no primeiro tempo e jogaram no segundo tempo e tiveram partidas completamente diferentes nas duas etapas. O primeiro ajuste foi Brian Ceballos. Brian Ceballos, no primeiro tempo, está fazendo uma das piores partidas dele no Fortaleza. E olha que tem partidas bem ruins do Ceballos. No segundo tempo, ele fez talvez uma das melhores partidas dele. No segundo tempo, ele jogou uma barbaridade. E é justamente o que a gente sempre fala do Ceballos. O torcedor do Fortaleza pega um pouco do pé do Ceballos, mas eu acho às vezes até um pouco injusto. É um jogador que mostra ter qualidade técnica, um jogador que mostra ter potencial, mas a irregularidade dele é onde mais pega ele. E no primeiro tempo ele fez um primeiro tempo de um jogador de Série C na Série A, no segundo tempo ele fez um jogo esplendoroso, dos melhores de zagueiro nessa temporada. E o outro foi o Romarinho, que não foi bem no primeiro tempo, inclusive quase deu um contra-ataque, acabou errando o fraquíssimo, a péssima arbitragem do Justo de Carioca, o Bruno, que não é o Arleu, é outro Bruno, e acabou pipocando de dar amarelo para o Reinaldo. Essa é a realidade. Uma arbitragem péssima, mais uma. O Paulo César, infelizmente, não estava aqui na quinta-feira para falar da arbitragem horrorosa. Não vou nem falar que ele roubou o Fortaleza, que ele não roubou o Fortaleza, ele só é muito ruim mesmo. E a gente viu ontem, no jogo do Bahia, o Zanovelli, um absurdo. Enquanto a Edna, só por ser. Tudo bem que a Edna é ruim, mas ela só vai apitar a Série B porque ela é mulher. Porque o Zanovelli era para estar apitando o jogo de subúrbio, depois do que ele fez nesses 2 jogos. Jogo de subúrbio. Porque a Edna nunca errou daquele jeito, por exemplo. E nem outra mulher errou desse jeito. Então... Aliás, só acrescentando ainda esse assunto da arbitragem, né, que também foi, eu concordo plenamente, assim, foi muito mal. Você percebia que... Acho que foi o Vila Sante, né? O que estava com a máscara. Cara, né? 47 do segundo tempo, cara, você fez 8 faltas. O Vila Sante fez a primeira falta. Já era passivo amarelo. Não deu. Fez a segunda, foi lá conversar e dizendo, a próxima eu dou amarelo. Ele foi numa terceira, que foi menos para amarelo do que as outras duas, ele deixou passar. E ele já tinha dito que na próxima daria o amarelo. Quando dá na quarta, que já aos 47, ele dá o amarelo. E aí o Sacha, tudo bem, a do Sacha foi para amarelo também, certo? Que era uma jogada de ataque do Grêmio. Mas bastou ser a primeira do Sacha, entendeu? Então, assim, a arbitragem, nesse jogo especificamente, novamente, e aí é uma coisa que a gente tem que ressaltar, né? A gente tem que sempre cravar essa situação. Você vê que é uma arbitragem, às vezes, que pesa para o time mais tradicional, como o próprio Luca lembrou aí, o Zanovelli, tanto na partida de quinta-feira e principalmente na partida de ontem contra o Bahia, assim, foi uma partida horrorosa. E ele estava direto. Era quando tinha um lance, por exemplo, o Tite na hora da falta, que ele foi fazer a barreira, ele reclamou até tomar o amarelo. Pois é, o Reinaldo foi lá,
ficou indignado, até com razão, é verdade, porque de fato o Romarinho escorregou na jogada, mas ele não tomou amarelo, pô. Porque se o Tite também tava. Exato, o Suárez deu uma rasteira, assim, mais clamorosa para amarelo, e eu falei, cara, assim, é a tal partida que você vê, é 2 pesos e 2 medidas. Por um lado, ele é muito mais rigoroso, por um lado, ele deixa passar a jogada. Então, assim, não é a primeira vez, e é importante a gente ressaltar aqui. Não é choro, porque é do Nordeste, não. A gente sabe porque todo jogo a gente vê uma tendência, dependendo, obviamente, do peso do clube. Cara, a gente não vai nem muito longe. A entrada do PP no Dudu. Isso, exato. Não, teve várias, Lucas. Teve várias cara do Bandeirinha. Na cara do Bandeirinha. Ele não deu nem falta. Ele se perdeu durante o jogo, porque teve uma hora realmente que o jogo ficou descontrolado, né? Ficou muito descontrolado. Porque o Grêmio reclamava, o Fortaleza reclamava, e aí é onde entra da conduta, né? Porque aí passa cada lado reclamar, de lateral. O cartão do Ceballos foi uma coisa surreal para mim. Surreal, cara. Foi uma disputa no meio de campo. E não foi nada. Não foi nada. Você vê que o Suárez se joga. Poderia ser porque é o seguinte, se por acaso o Suárez já tivesse dominado, girado, ido para o ataque e o Ceballos faz a falta, beleza, você matou uma jogada de ataque. O jogador estava de costa, é aquela jogada clássica, Cláudio, que o cara domina a bola e o zagueiro chega fazendo a falta. É a falta mais comum do futebol. É uma bola que vai no meio de campo, o zagueiro chega por trás, dá um toque, e eu até acho que talvez nem tenha tido toque, mas em todo caso... Nem tem. Se ele eu fui rever a jogada. Mas vamos lá. Ele cai quando o Ceballos está virando ainda. Pois é, se ele considerou falta, não é falta para amarelo. O que eu percebo é que as arbitragens hoje estão apitando no grito. E uma coisa que acho que foi o Anderson, lá do Futebolês, o Anderson Azevedo, ele falou uma coisa muito interessante no Twitter. A gente está vendo no futebol brasileiro essa mão que sobe, geralmente que os jogadores estão disputando espaço, muitos jogadores que estão levando essa mão estão botando a mão no rosto. E tem muito árbitro que está caindo nessa. O Zé Novelli, por exemplo, tanto no jogo de quinta como no jogo de ontem contra o Bahia, exatamente, expulsou 2 jogadores nessa mesma característica. E aí é que tá. O VAR deveria, pelo menos no protocolo... Nenhuma era para ter expulsado. Exatamente. Porque assim, não tem como o VAR se intrometer se ele vai dar amarelo, né? Porque só pode para expulsão. E aí, eu acho que deveria ter isso no protocolo, cara, porque tá muito frequente esse tipo de jogada. O jogador que disputa, sobra um braço, aí o braço vai no ombro, o braço vai no peito, e o jogador lá que tá fazendo a firula, dizendo que foi no rosto, esse jogador tá conseguindo ludibriar uma arbitragem que aí é que tá. Ela não tá vendo, ela tá imaginando o que aconteceu. Porque se ela tivesse visto de fato a jogada, sabe que não aconteceu. O que é que ela imagina? Sabe o que não aconteceu? Que ele não deu cartão pro Bruno Pacheco. Naquela falta que não existiu no contra-ataque. Também. Ele sabe tanto que não deu, que hoje ele não deu no Bruno Pacheco. Mas não foi isso nada. Eu tô falando aqui da arbitragem de uma maneira geral. A arbitragem de hoje em dia ela não tá conseguindo enxergar esse tipo de lance. Aí ela vai o quê? Ela vai no grito. O Gabigol grita, então é lance para amarelo, e aí você acaba expulsando. O Tite fez a mesma coisa, e no caso hoje o Suárez fez a mesma coisa. E aí vai se acostumando a esse tipo de situação. As pessoas não estão percebendo que é tal qual a cera do goleiro, né? Que meio que se tornou agora meio que quase uma coisa habitual no futebol brasileiro. E a mesma coisa está acontecendo com esse lance. Então a arbitragem tem que ter cuidado. Ou não apita, deixa rolar, e se tiver tido alguma agressão, o VAR vai denunciar. O que não pode acontecer é sair amarelando o jogador porque você acha que houve ali uma jogada mais ríspida do jogador, e quando a gente vê o replay, não está acontecendo. Continua. E a gente tem que colocar aqui uma coisa, a gente tem que colocar o dedo na ferida aqui agora, nesse momento, Thiago. Eu acho que é um momento, né? A gente está conversando aqui, provavelmente a matéria do Fantástico está saindo a qualquer momento, ou já saiu, sobre a questão da manipulação de cartões e tudo mais, que a gente sabe que já chegou em manipulação de resultado, a gente sabe que é muito maior, a gente sabe que tem muito mais gente envolvida, etc, que tem árbitro também, então envolver a Polícia Federal junto nisso, e esse pode ser e deve ser, aqui desse primeiro momento, o maior escândalo de corrupção da história do futebol brasileiro. No mesmo momento que a gente tem a entrada de casas de apostas que chegam no Brasil, muitas delas desreguladas, uma coisa que sempre houve, muita gente querendo ali fazer as coisas direitinho também, as casas de apostas também perdem muito com isso, e aí a gente tem esse movimento todo acontecendo, e quais são as duas questões hoje que a CBF faz? O jogador reclamou, cartão amarelo. E o movimento do braço. O futebol brasileiro, que já era muito amarelado, ele já é um futebol muito faltoso,
Cara, porque teve falta, jogou hoje, por exemplo, tem uma falta do Suárez no Tite que não foi falta. No segundo tempo. Não foi falta. Era lateral pro Grêmio, não foi falta. Eu sei porque acontece até com o meu time toda hora. O jogador cai, o juiz dá. E muitas vezes, quando ele é mais caseiro, quando é o time adversário, o jogador cai, ele dá mão pro time caseiro, time da casa. Acontece muito. A gente sabe muito bem até com que times eles fazem isso, né? Quando é no estadual, são os nossos times que a gente normalmente cobre. Sim. Quando é na Copa do Nordeste, normalmente é o pessoal do G7. Quando é no Campeonato Brasileiro, os times do Nordeste estão sempre se ferrando. E nesse momento, onde a gente devia estar observando especialmente cartões amarelos e especialmente árbitros, que são os piores pagos de toda essa volumosa franquia de negócios, a gente abre a farra dos cartões. A gente está na farra de cartões. Uma farra. A gente tem um juiz que nos últimos 16 jogos deu mais de 150 cartões em 16 jogos, velho. É quase 10 cartões por jogo. O cara expulsou 14 jogadores em 16 partidas. 14 jogadores em 16 partidas. É uma farra. Eu não estou dizendo que ele é culpado de nada, mas é uma farra de cartões num país que descobre o principal escândalo de corrupção da história do seu futebol em cartões, e a própria comissão de arbitragem dá motivos para esses cartões, os jogadores dão motivos como essas coisas, não se cria um VAR, não se cria um repertório. A própria CBF diz que vai esperar as investigações para tomar qualquer providência em vez de ajudar, em vez de proibir, em vez de coibir. Não vi nenhuma das duas ligas de clube. Quando a gente falava um ano atrás, Minhoca teve comigo 2 anos atrás, lá no Expresso Tricolor, para a gente falar de liga, de direito de transmissão, papapá, e a gente criticava a liga. Justamente a primeira coisa que a gente criticava era: todo mundo está falando de transmissão, ninguém está falando de logística, ninguém está falando de quem vai punir doping, de quem vai punir manipulação de resultado. Está todo mundo falando da última coisa que deveria ser falado, porque existem N coisas. Beleza, você quer saber quanto é que você vai ganhar quando fazer uma festa, mas antes de você fazer a festa e poder botar todo o dinheiro que você vai ganhar nela, você tem que preparar ela, né? Você tem que saber onde é que você vai comprar as coisas. E é justamente isso que a gente criticava. E hoje, no momento em que a gente tem essa maior situação, a gente tem o principal centroavante do Brasil nos últimos 4 anos fazendo gracinha para levar jogador expulso, não tem a comissão de arbitragem elaborando protocolo de arbitragem, protocolo de VAR. Cara, teve cartão agora esses dias, acho que foi do Fluminense, acho que foi do André do Fluminense, que foi expulso porque ele disse que o juiz era ruim. Tá na súmula. O cara disse: expulsei o juiz porque ele disse que eu era ruim. O cara foi expulso por isso. Tá na súmula, escrito. Ou as confederações, os clubes se tocam do que está acontecendo, e isso não passa só pelos clubes do Nordeste, passa especialmente para a galera que diz que coloca o dinheiro na mesa, né? Mas se eles são os beneficiados, por que eles, diabos, iam querer mudar alguma coisa, né? Os 2 maiores beneficiados foram beneficiados ontem e hoje, né? Claramente nas suas partidas. E falando do jogo, cara, foi um jogo bom, foi um jogo legal, foi um jogo interessante, gostoso de ver. Claramente eu vejo o Fortaleza mais seguro, mais tranquilo, mais organizado do que em outros momentos. Eu estava olhando hoje aqui, fazendo uma leve pesquisa de jogos que o Fortaleza venceu em outras capitais. E é muito curioso que eu estava olhando os jogos de Série A em 2003, 2005, 2006, 2019. Cara, era muito raro o Fortaleza conquistar pontos fora de casa. O Fortaleza conquistou 5 de 9 esse ano. Fortaleza conquistou 5 de 9 esse ano no Brasileiro. Fortaleza nunca começou tão bem o Campeonato Brasileiro fora de casa. Claro, são muitos empates. E a sensação que o torcedor do Fortaleza tem até agora é: os 4 jogos que o Fortaleza não ganhou, ele podia ter ganho. É justamente aí que o torcedor do Fortaleza está um pouco engasgado. Porque ele fica imaginando, por exemplo, se o Fernando Miguel não falha na segunda-feira. Fica imaginando se não tivesse a expulsão que quebra tudo, na expulsão injusta do Brits na quinta, se não tivesse cochilado no gol do Inter naquela estreia, se o Pikachu bota a bola um pouquinho mais forte, apesar que eu acho que o gramado atrapalhou o Pikachu naquele momento no gol de hoje. Então o torcedor do Fortaleza está ali, assim, querendo aquele momento, aquela vitória espetacular fora de casa. Foram já 2 jogos que ele não conseguiu levar isso. Espero que seja na quarta-feira, aquele horário ridículo de 7 horas da noite. Mas fica aquela sensação: pô, cara, tá ali, tá perto, né?
Mas a gente também tem que lembrar que jogos que teve muito distante a vitória, por exemplo, contra o São Lourenço, a vitória veio. Que o Fortaleza foi chutar gol praticamente no gol. Né? Pronto. Então o Fortaleza, ele é seguro, ele está fazendo partidas seguras. Entre jogar para vencer, da forma que o Fortaleza muitas vezes jogou fora de casa, e perder, como o Fortaleza na maioria das vezes perdia, eu prefiro estar sempre levando esses pontos que ele está levando agora. O Fortaleza está passando até o dia 10 de junho. Até o dia 10 de junho. Tem aí mais 25 dias. São mais 8 jogos. Vai ser porrada até lá. São 8 jogos difíceis. Complicados. Porém, aí o Fortaleza vai ter 10 dias para descansar entre o jogo do Botafogo e do Cruzeiro. Mas até lá, o Fortaleza, esses jogos que são os mais complicados, ele tá pontuando, é muito importante. Especialmente pontuando fora de casa, em jogos difíceis, contra times que vem. A gente vai lá, o Corinthians tava perdendo, o Grêmio tava perdendo, mas pô, a gente tem que levar em consideração também. Os caras não estão mortos. Essa galera vinha motivada para acabar essa sequência ruim. E eles entravam motivados contra o Fortaleza. O Grêmio fez a melhor partida dele em muito tempo. O Corinthians fez a melhor partida dele em muito tempo contra o Fortaleza. Então, o Fortaleza conseguir pontos nesses 2 jogos e ter saído com aquela sensação, pô, a gente talvez teria conseguido um pouco mais se o Moisés estivesse aqui, se o Galhardo estivesse aqui, se o Lucero tivesse 100%. Fica aquela sensaçãozinha que podia ter sido um pouco mais. Mas, mesmo com um time misto, no Rio Grande do Sul, contra o Grêmio, completinho, com o Soares no ataque, fora de casa, com a arbitragem ruim e tendenciosa, Fortaleza não só empatou, como podia ter vencido. Cara, assino demais esse empate de hoje, 0-0. E quem sabe será contra o Internacional, realmente a gente tira esse dedo em Porto Alegre. No Rio Grande do Sul foi. A gente levou só 100 anos para vencer no Rio Grande do Sul. Mas veio, a vitória veio, eventualmente. Quem sabe em Porto Alegre ela também chega. Eu acho que no final fica mais a análise geral positiva do que negativa, né? Desse empate, né? Contra o Grêmio fora de casa, por toda a circunstância, por todo o contexto, sequência de jogos que Minhoca também falou, toda a análise de Luca. Mas aí, Minhoca, queria a tua análise dos destaques positivos e negativos do Fortaleza nesse empate por 0-0 de hoje. Cláudio, é claro que, para mim, até assim, as atuações foram muito boas do Fortaleza, assim, sabe? Eu senti que o time jogou bem e jogou, como eu destaquei, né? Que até eu falei que o time teve muita entrega do último minuto, assim, não tem o que o torcedor falar de nenhum atleta, sério mesmo, até dos jogadores que entraram, possam ter errados e tudo mais, mas todo mundo entrou lutando pela bola, assim, claro, teve jogador que sentiu, estava desgastado, não foi por má vontade, o Caleb no final, assim, antes de sair, ele não conseguia mais voltar, né, o Romarinho jogou os 90 minutos, o Romarinho não tinha substituto, não tinha jogador para fazer o que o Romarinho estava fazendo em campo. Então, o Romarinho vai como uma dessas... Não sei se menção eu já coloco no pódio. Porque, assim, para mim, os mais claros, né? João Ricardo vai entrar nessa primeira colocação. Fez 4 defesas. 4 defesas que não é todo goleiro de Série A que pega, né? Teve o primeiro chute do Vina, foi, como o Luca mencionou, jogada bem trabalhada, e o Vina finaliza muito bem, e, aliás, o João Ricardo conhece muito bem, né? Fez uma defesa que, quando olha no replay, você vê o quão detalhista foi o toque dele ali para colocar para escanteio. Aí teve o chute do Soares, que ele teve que estar muito atento ali. Um goleiro mais desligado poderia ter tomado um gol. Teve a do Natan, já no final da partida. Essa foi a mais complicada que eu achei. Muita gente na frente dele. A bola quica no chão, num gramado horroroso, e ele teve o reflexo para colocar essa bola para escanteio. E a quarta defesa, que foi na jogada de escanteio, que entrou o jogador do Grêmio, que agora tá me fugindo o nome do rapaz, sempre tá fugindo o nome, mas foi o que entrou no segundo tempo, Luca, que caiu pelo lado direito lá, que até o pessoal chama ele de... Eu sei, o rapazinho lá, eu esqueci o nome dele também. Você foi aí muito... O rapazinho lá entrou bem, né? Ele deu um chute para fora, que passou rente à trave, que foi perigosa, e ele deu um outro chute que também ele teve que defender. Claro que teve essa outra que o João Ricardo dá meio que uma manchete meio estranha, assim, e pega depois no segundo momento, mas o João Ricardo foi fundamental, assim. Mesmo não, por exemplo, o Kozlinski sofreu uma finalização muito mais cara a cara no jogo contra o São Paulo na quinta-feira do que o João Ricardo. Mas você ter um goleiro como o João Ricardo para fazer defesas
de complexidade alta, principalmente essa da falta do Natan, foi fundamental. Exatamente, o Godino. Mas, assim, essa defesa, quando eu olhei, eu falei, o empate tá bom agora. O empate tá bom para casa. Bom para casa não, né? Bom para a próxima e tal. Porque realmente ali foi o momento que eu senti, caramba, o jogo pode complicar, né? Minutos finais e tal. O pessoal lembra logo de 2022. Então, essa escolha para mim foi muito clara. O segundo que eu vou colocar é um jogador que eu tinha o maior receio durante o jogo. Quando eu vi que o Ceballos seria escalado, eu falei, cara, o Ceballos é um bom jogador. Mas, como disse o Luca, ele oscila muito na partida, muitas vezes. Mas o que ele fez no segundo tempo, cara, assim, é sem sombra de dúvidas digna de pódio, assim, porque é um jogador que eu não espero um nível tão alto de atuação. E o segundo tempo, ele bloqueou chute, ele recuperou bola, ele fez de tudo para que o Fortaleza saísse do gramado zerado. E claro, algumas passaram e o João Ricardo apareceu, mas só dos minutos finais, basicamente nos acréscimos. Todo antes ali, os ataques que o Grêmio dava, era o Ceballos em cima direto, ganhando na bola aérea, que muitas vezes eu critico muito, né? Tanto de Benevenuto como Ceballos. Então, assim, foi uma partida da expectativa que eu tinha com o Ceballos, que não era tão alta assim, ele me entregou bem além, bem além. E o terceiro, eu estou na dúvida entre o Tite e talvez o Romarinho. O Sacha também lutou muito no meio de campo. Absurdo, cara. Mas eu vou ficar com o Tite, porque o Romarinho fez um primeiro tempo ruim, né? Primeiro ele foi pouco acionado, mas o Romarinho, e aí vai essa menção, teve momentos que ele era a válvula de escape do Fortaleza, assim, tipo, o Romarinho segura essa bola no ataque, ele fazia até mais, né? Ele quase faz um golaço, e acho até que o gramado atrapalhou. Não sei se um gramado em melhores condições, aquela bola não faria a curvinha para dentro, sabe? Mas no gramado que estava da Arena do Grêmio, a bola acabou quicando 2 vezes e foi para fora, né? Mas o Romarinho merece essa menção também. Foi um jogador de muita luta e teve que se virar, porque não tinha outra peça. Não tinha Moisés, não tinha Guilherme, né? Porque o Guilherme é do Grêmio. Então, acho que também é um jogador que merece menção. Mas o Tite, pelo que vem apresentando, assim, uma volúpia muito grande, né? Assim, é impressionante como ele tem prevalecido em muitas jogadas, sabe? Muitas vezes mesmo de... Assim, o Tite, ele tá lembrando um pouco até o Lúcio, aquele Lúcio da era Dunga, né? Que era aquele zagueiro que, além de ser o melhor da defesa ali para tirar, porque também tinha uma dupla absurda com o Juan na época, né? Era um jogador que pegava a bola e ia para o ataque. E o Tite está fazendo isso. Vou botar aqui só um parênteses, mas tenha calma, Tite. Não precisa fazer sempre, não, sabe? Porque às vezes ele vai para o ataque e se perder uma bolinha, aí você tem um espaço. Teve no segundo tempo, né? Que o Lucero cruzou para ele no segundo tempo. Ele chegou e o cara tirou e deu um contra-ataque. E o Ceballos foi cortar lá na defesa. Assim, eu sei que ele tá muito bem, mas ele tem que ver que a idade dele, com essa sequência de jogos pesada, isso pode pesar, e ele tá sendo muito importante. Acho até que Fortaleza tem peças interessantes que a gente ainda precisa ver, né? O Bernardo Chapo, o Alex e Vinícius, mas o Tite tá jogando também uma barbaridade. Eu vou colocar na terceira colocação, ele poderia... Eu acho que até que ele jogou mais do que o Ceballos. Mas o Ceballos tinha expectativa tão mais baixa, me impressionou o segundo tempo dele, principalmente o quanto ele jogou. Não, e a Luca fala os positivos, depois eu falo negativo. Eu vou colocar nem negativo, não. Eu vou dizer que no negativo só 3, assim, que eu acho que foram um pouco abaixo, que foram o Caio, né? Acho que fisicamente ele sentiu um pouco. O Dudu, que não acho que ele nem foi mal, mas ele estava um pouco fora de ritmo, também um pouco desentrosado. O Fortaleza não estava caindo muito pelo lado dele, mas ele fez ali ok defensivamente. E também o Caleb também não jogou tão bem assim, estava um pouco bloqueado, não conseguiu fazer a partida ali melhor que ele poderia. Agora, dos 3 melhores, cara, eu vou começar em terceiro com o Romarinho. Não fez um bom primeiro tempo, foi pouco acionado e por muito pouco, por sorte, um juiz ruim, ele não entregou ali um contra-ataque perigoso, mas ele, no segundo tempo ele mudou tudo para o Fortaleza, ele foi a válvula de escape, ele foi o jogador que trazia para dentro, segurava o jogo. O Grêmio trouxe mais um zagueiro para o jogo, para a lateral, para segurar o Romarinho. Isso mostra muito a importância dele dentro do jogo. Uma belíssima partida, um grande jogador. Menções honrosíssimas aqui a Lucas Sacha e Brian Ceballos. Em segundo, eu vou colocar sim o João Ricardo em segundo. Eu acho uma coisa do João Ricardo hoje, ele fez grandes defesas tecnicamente falando. Mas no momento de passar segurança, eu fiquei um pouco assim com ele, assim, aquela bola que vai no gol fácil, para defender fácil e encaixar. Acho que ele estava um pouco sem ritmo.
ele tá um pouco sem ritmo, ele umas 2 vezes ele meio que soltou uma bola ali um pouquinho mais fácil, mas ele é ritmo, não é que ele é ruim, não, é ritmo. Vai ganhar jogando, é o jeito. Mas o melhor em campo para mim foi o Tite. Eu acho que eu tenho que coroar o Tite com isso, de tantas críticas que a gente já fez a ele. O Tite desse momento, desses últimos 20 jogos, vamos colocar aqui. O Tite desses últimos 20 jogos é o melhor jogador melhor zagueiro do Fortaleza desde o Ronaldo Angelim em 2005. O Tite desses últimos 20 jogos é o melhor zagueiro do Fortaleza desde o Ronaldo Angelim em 2005. São 20 jogos de um nível muito alto, muito bom. É, sem sombra de dúvidas, o melhor Tite que já teve no Fortaleza. Ele se encontrou ali com o Bruno Pacheco pelo lado esquerdo. Se encontrou. Tem um jogador que ele confia e sabe onde está. Parece que eles jogam juntos há anos. Até porque nenhum dos dois é garoto, né? Bruno Pacheco também fez uma bela partida, tanto ofensiva quanto defensiva. Acho que apenas ele podia ir um pouco mais para a linha de fundo em alguns momentos, né? Com um pouquinho mais de confiança, mas é dele. Talvez a idade já não deixe tanto. Mas o Tite merece demais esses elogios hoje. De todas as vezes que a gente criticou e a gente achar que ele não poderia render mais pelo Fortaleza, estávamos errados, e a gente está mostrando aí. Claro, o futebol é muito ágil, né? O mesmo Tite que estava muito mal no começo desse ano, está muito bem agora, né? Então, a gente está falando de um time que levou 4 gols no Brasileiro até agora, em 6 jogos. E se a gente for olhar os gols que o Fortaleza levou, né? Pô, beleza, o Fluminense levou 2 gols, é o Fluminense, o Fortaleza estava com um time misto também. E aquele gol do Corinthians, que, coitado do Tite, não podia fazer nada. Realmente, o Fortaleza está muito seguro e muito de espaço pelo Tite, que também é muito bom na série de bola, está fazendo uma belíssima série de bola, muito tranquila, deixou de dar aquelas bolas pela lateral desnecessárias, está sempre tentando buscar os companheiros. Eu acho isso muito bom e muito importante. É impressionante o que o Tite vem fazendo nesses últimos 20 jogos. Ele fica para mim com o melhor da partida e um dos melhores do Fortaleza até aqui no Brasileiro. Para o lado negativo, Cláudio, que eu não tinha citado, né? Eu acho que a partida do Caio foi abaixo. Ainda assim, ele conseguiu ajudar, mas eu acho que foi a escolha do Vojvoda que eu mais questionei, assim. Eu entendo que ele tem muita qualidade, mas ele deu uns recuos no primeiro tempo muito perigoso, muito perigoso. Teve uma hora que ele se estabanou com a bola veio, ele tentou tirar, quase chutou a bola na própria mão e tal, foi meio assim, atabalhoado. Assim, a gente sabe que o Caio tem muito crédito, entendeu? Mas eu acho que ele tá sentindo esse desgaste, sabe? E é que tá, eu acho que o Vojvoda perdeu uma janelinha de segurar ele, né? Eu não sei como é que ele vai ser o desempenho dele contra o Palmeiras, porque eu já acho que ele terminou o jogo de São Paulo cansado. E eu acho que esse jogo era um jogo para ele descansar, mesmo, como eu falei, né? Talvez o departamento médico do Fortaleza falou: não, dá para jogar, não vai assistir. Mas eu acho que é aquela coisa, né? O jogador que está sempre em rotação alta. Perceba, ele é o jogador que mais pensa do Fortaleza. É o cérebro da equipe, assim. É o que dita o ritmo enquanto jogadores. E eu acho que hoje poderia ter sido uma partida para preservá-lo. E para mim, na média, ele foi bem abaixo. Outro também que eu não gostei muito foi o Hércules. Acho que o Hércules, nas últimas partidas, não está conseguindo dar aquela continuidade, aquela presença, né? Aquela chegada que geralmente ele tem para ser um homem surpresa. Muitas vezes ele está perdendo o time de uma finalização, ou quando tenta finalizar, finaliza torto, não está pegando em cheio na bola. Hoje deu para ver algumas jogadas de quase, né? Porque o Fortaleza do primeiro tempo ficou muito numa quase jogada concluída. E geralmente essa bola caía no pé do Hércules e o Hércules se atrapalhava, ou era muito preciosista ali para acabar fazendo a jogada para concluir e acabava não dando certo. E um terceiro nome, eu não sei se eu consigo ter um terceiro nome tão destacado assim. Acho que a entrada do Romero, né? Assim, aquela última finalização dele assim foi abaixo, né? É um pouco, o Romero tinha entrado bem nos últimos jogos, aí hoje, de novo, né? Acabou não causando ter feito. O Lucero, por exemplo, foi pouco acionado. Talvez se tivesse aquela bola do Pikachu com mais força, né? E aí, claro, o gramado pode ter atrapalhado. Mas na soma geral, assim, acho que o mérito maior vai para boa parte do elenco, que fez uma partida muito boa, né? Nas dificuldades que acabou tendo e nas dificuldades que terá muito no jogo da próxima quarta-feira. O importante é para o Fortaleza sair vivo da próxima quarta-feira contra o Palmeiras. Luca, quer pontuar mais alguma coisa?
Eu tava em outra página aqui. É porque eu tô olhando aqui, para falar a verdade, uma situação do Fortaleza, que eu acho que o Fortaleza nunca passou tanto tempo para perder o primeiro jogo no Brasileiro. Eu acho que na Série A, né, no caso, não na série, no resto não vale, mas eu acho que nunca passou tanto tempo para perder na estreia, no primeiro jogo. O Fortaleza fez 10 pontos, né, agora, e para falar 2021, que foi a melhor campanha, o Fortaleza fez 11 nas 6 primeiras rodadas, né? Então, é um início muito bom para o Fortaleza, não vamos dizer que é espetacular e o melhor de todos os times, não é, mas é um início muito sólido. É isso mesmo, foi na 6ª rodada.